Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista de Virieda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração durante este tempo que nós estaremos juntos. Hoje nós estaremos refletindo sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, mais uma vez, só que focando o encontro que nós temos com o Senhor. Como o Senhor atua sobre as nossas vidas, nos orientando, conduzindo as nossas vidas. Os dois textos que eu quero que você leia a princípio, o primeiro dele encontra-se lá no Salmo de número 25, Salmo de Davi, Salmo número 25, versículo 8 e versículo 9, e depois o Salmo 23, versículo 5. Salmo 25: Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Salmo 23, versículo 5: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Oremos. Amantíssimo Deus, muito obrigado por mais este momento que nós compartilhamos de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor, ao falar ao nosso coração, nós sejamos humildes a ponto de entender aquilo que precisa ser modificado nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Atue sobre as nossas vidas, seja com os Teus servos, seja com os nossos amigos que estão assistindo este vídeo. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, todos nós precisamos reavaliar nossas decisões, nossa posição com relação à vida e o desenvolvimento que nós temos nesta vida. Mesmo que estejamos dispostos a aprender, nem sempre nós gostamos disso, mas sabemos que é necessário aprender na vida. Quem não está disposto a ouvir tende a fracassar mais vezes do que seria necessário até aprender. Você já parou para perceber quantas vezes o Senhor já deu uma resposta para você, uma vitória, uma saída, mas você ainda continua querendo, procurando, insatisfeito, sempre buscando algo a mais? Isso é um risco, irmãos. É um risco para a nossa vida. Primeiro, por não acreditarmos nas promessas, e segundo, por não aceitarmos a orientação de Deus. Geralmente acontece uma coisa ou outra, quando não as duas ao mesmo tempo. Os servos de Deus precisam saber que o que há de melhor para a sua vida vem do Senhor Deus, e desse benefício ele não pode abrir mão. Davi, ele vivenciou dos cuidados de Deus na sua vida. E como pastor de ovelha, ele percebeu o quanto esse cuidado era importante para ele. Por isso, lá no Salmo 23, no verso de número 5, ele diz: Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em certas épocas do ano, grandes nuvens de moscas e mosquitos e outros insetos atacam os rebanhos do pastor. Isso muitas vezes acontece também conosco. Se você estiver num campo, se você estiver num local de mata e numa determinada época, de repente, com o suor, você vai perceber mosquitos, vai perceber insetos te importunando. Então estes insetos, eles atacam especialmente as cabeças das ovelhas, entrando pelas orelhas, entrando pelo nariz, e os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo morte. Para proteger as ovelhas, o pastor, ele pegava uma mistura de azeite e ungia a cabeça da ovelha, esfregando óleo em sua lã, especialmente em torno do seu nariz, olhos e ouvidos. Davi, como o pastor, como um bom pastor que foi, ele sabia disso. E ele sabia também que há mosca e outros insetos que eles se alimentam do cérebro das ovelhas. E quando eles
Esses insetos, eles entram no cérebro da ovelha através dos seus ouvidos, eles começam a comer o seu cérebro, causando assim dor na cabeça, e uma dor intensa. E aí a ovelha inquieta, a ovelha sem saber, sem saber como solucionar aquela situação incômoda na sua vida, ela acaba levando a atitudes que acabam trazendo mais transtorno ainda para a sua vida. E na busca da solução, ela começa a bater com a sua cabeça em pedras, para uma tentativa de parar a dor. O que esta situação de ovelhas, o que a declaração de Davi e a nossa vida têm em comum? Queridos, há momentos que nós ficamos perdidos, nós ficamos tão angustiados, tão aflitos, que nós não sabemos como solucionar os nossos problemas, que tomamos atitudes sem parar para pensar, sem parar para refletir. E isso pode nos levar a ficar irritados, porque queremos uma solução, não encontramos essa solução, muito pelo contrário, as coisas pioram mais ainda, e aí nós ficamos inquietos, ficamos impacientes, e tudo isso são moscas insistentes que rondam a nossa cabeça, ou seja, são pensamentos, são coisas que acabam vindo até nós acabamos vivenciando situações na nossa vida que não tem como parar de pensar nelas. Muitas vezes não temos como impedir desses pensamentos virem até nós, mas se você tiver a cabeça, a sua mente ungida pelo bom pastor, estas moscas, estes pensamentos não entrarão na sua mente, ou se entrar, não ficarão por muito tempo. O Santo Espírito de Deus que atua sobre a vida do cristão tem como objetivo orientar, proteger das ações externas que poderão levá-lo para longe dos cuidados do bom pastor. Hoje, esse mesmo Santo Espírito está dizendo para você confiar naquilo que o seu bom pastor tem feito na sua vida para te proteger. Você não pode viver sem os seus benditos apelos e conselhos, mas você pode viver sem os traumas, por exemplo, os traumas do passado, que tentam te tirar uma perspectiva de um futuro bom, de um futuro melhor. As mosquinhas, os pensamentos, as coisas que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, elas estarão mexendo com a nossa cabeça. Elas vêm para nos abalar, para tirar a nossa paz, para fazermos sofrer. Estas moscas, esses pensamentos ruins, são pensamentos de derrotas, são pensamentos de que nós olharmos para a situação, olhar para a nossa história de vida e nos ver como pessoas sempre incapazes, nos ver como fracassados no presente e no passado. São pensamentos que nos faz ficar dia e noite sem dormir ou dormindo mal. Não há paz, não há descanso com os problemas assolando a nossa mente. Mas o bom pastor está te procurando. Ele quer trabalhar na sua mente, ele quer renovar os seus pensamentos, ele quer atuar na sua vida para que você viva uma boa vida. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 9, a palavra de Deus diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, muitas vezes nós não aproveitamos o encontro que temos com o Senhor. Ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe da nossa dificuldade de permanecer centrado no objetivo, de seguir até o local de verdes pastagens. Como ovelhas, nós somos muito distraídos. Nós sempre buscamos saciar os nossos anseios muitas vezes com qualquer coisa. Pastos ruins, águas poluídas, e sempre estamos colocando a nossa vida em risco. Em alguns momentos seguimos nossos instintos, sem nos preocupar se estamos nos afastando das orientações do bom pastor. Mas ciente das nossas tolices, ele vai ao nosso encontro. Ciente daquilo que nós somos, dos nossos fracassos, dos nossos erros, dos nossos pensamentos vis, ele vai ao nosso encontro e nos acha. E muitas vezes nos acha desnutridos, porque não nos alimentamos com a palavra de Deus, nos acha desidratados, porque não bebemos do manancial que é o Senhor Jesus, nos acha batendo a cabeça por este mundo, ou seja, sem o uso da palavra, sem ação, sem unção do Espírito Santo de Deus. E Ele sabe das nossas condições, sabe daquilo que nós fazemos na nossa vida, e Ele vem ao nosso encontro. Em Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 5, a palavra de Deus diz o seguinte: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Esse é o nosso Deus, que deixa as 99 e vem ao nosso encontro. O Senhor busca todas as ovelhas, desde as distraídas, as ingratas, encontra cada uma nas mais diversas situações, muitas dessas situações provocadas por elas mesmas. Mas ao encontrar essas ovelhas, não significa que essas ovelhas terão aquilo que elas precisam, porque é necessário a ovelha seguir esse pastor, aceitar o cuidado desse pastor. A ovelha, ela tem que ser humilde, ela tem que reconhecer a sua precária e perigosa situação, ela precisa querer ir para os ombros do bom pastor. Se você já teve a oportunidade de ser carregado no ombro de alguém, ou já viu alguém ser carregado desta forma, você percebeu que esta não é uma posição confortável. Você não enxerga para onde você vai. Você somente é carregado, e somente a pessoa que está te carregando sabe qual é o destino, sabe o percurso, sabe dos perigos, sabe das situações que estão à frente. Quem está sendo carregado só enxerga onde estava, de onde veio, até verá o caminho, mas depois de já ter passado por ele. Ela não consegue ver o futuro, mas o passado e o presente. O que está por vir, para onde está sendo conduzido, não há como saber, por isso ela deve confiar e ela deve descansar nos ombros de quem está carregando. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. A ação de Cristo, queridos, na nossa vida, nem sempre trará conforto para nós. Muitas vezes nós sentiremos que estamos numa posição desconfortável, mas esta posição permitirá que Ele nos leve mais longe. E se você estiver atento, irá aprender em todo o percurso, em todo o caminho.
Não precisamos ficar a todo tempo olhando para onde nós estamos indo. Você já sabe qual é o caminho, você já sabe quem está te conduzindo. É o Senhor Jesus, o teu bom pastor. Você só tem que confiar naquilo que Ele está fazendo. Você tem que aprender que Ele sabe o que faz, para onde está conduzindo a sua vida, pois Ele é o bom pastor. Ele dá a vida dele, Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Não precisamos ficar olhando para as dificuldades que enfrentaremos, pois estamos sobre os ombros do bom pastor. Ele, o bom pastor, é quem está nos conduzindo. O Salmo 37, versículo 5, tem citado ele várias vezes, nos conclama a pôr a nossa vida nas mãos do Senhor, a confiar nele, e Ele há de nos ajudar. Ele, o bom pastor, já nos encontrou. Então, para que continuar olhando as circunstâncias, as possibilidades, as dificuldades? Por que ficar pensando naquilo que nós não temos o controle? Você já está onde deveria estar. Você precisou dos cuidados do bom pastor, e Ele foi até você, Ele foi ao seu encontro e te colocou sobre o ombro dele. É claro que as dificuldades ainda existem, mas traga à sua mente o local aonde você está. Coloque de uma forma bem clara à sua mente a tua posição. Qual é a sua posição atual? Você não está sendo arrastado, você não está sendo empurrado em direção ao perigo, como uma ovelha sendo jogada aos lobos, não. Você serve ao bom pastor. Você está no ombro de Jesus, o seu bom pastor. O seu papel é ficar quieto, confiante, e não sair desta condução protetora dele. Assim, cada passo, cada avanço na sua vida virá dele. Ele te ama, e se você o ama, não tem o que temer, pois o amor lança fora todo medo. Em alguns momentos, podemos até ir para o colo, mas ser carregado no colo por muito tempo traz preguiça, traz sonolência. Ser conduzido a vida toda no colo não vai trazer desenvolvimento e aprendizado. Acabamos nos tornando fracos. Há momentos da nossa vida que precisamos de consolo, precisamos de descanso, mas viver sempre assim produzirá uma vida de conforto, descanso, e sabemos que somos propensos à facilidade. Relaxamos, não vigiamos, não valorizamos aquilo que tem sido feito na nossa vida. Você foi encontrado por aquele que te ama, por aquele que cuida de você. Você foi encontrado pelo Senhor para que você seja tratado, para que você seja conduzido, para você receber o seu amor, todo o seu amor. Então, que você aceite as orientações de Deus, que você aceite o cuidado de Deus, que você possa buscar sempre as orientações de Deus. Se os seus pensamentos são pensamentos destrutivos, se os seus pensamentos são pensamentos que só levam à derrota, se os seus pensamentos são pensamentos que os seus problemas são invencíveis, leve tudo ao Senhor, porque Ele cuida de você, Ele tem o melhor para você. A orientação que Deus vai te dar é uma orientação de paz, é uma orientação de vitória, é uma orientação para você buscar chegar ao trono da glória dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração e que o Senhor esteja trazendo paz para a tua vida. Oremos. Santo Deus,
perdoa os nossos pecados, atue sobre a nossa vida, capacite-nos, Deus, a aceitar aquilo que vem do Senhor. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique com o ministério de louvor e que Deus te abençoe. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu vais curar, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta